queria agradecer imensamente à professora Claire Brooks, que está gentilmente nos oferecendo essa aula. Agradecer também ao Vitor e Edson, ajudado no trabalho de interpretação da palestra da professora. E, enfim, desejar a vocês um excelente evento. Vou passar a palavra para o Fábio, coordenador-geral do Departamento de Geografia do Colégio Pedro II. Boa noite, gente. Uma fala muito breve, ninguém veio aqui para me ouvir, né? A minha fala é só para falar que eu estou muito feliz da gente poder estar aqui nesse momento para ouvir a professora Claire, sobretudo porque a gente, em 2019, esteve com ela no Colégio Pedro II, ela estava no Brasil, ela foi ao Complexo de São Cristóvão, eu tive a oportunidade de falar isso para alguns que estavam aqui mais cedo, e ela conheceu o complexo, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve na Iniciação Científica Júnior, só que hoje existe um elemento novo, né? 2019 parece que foi ontem, mas 5 anos depois, a gente está aqui agora, novamente com a professora Claire Brooks, para ouvir ela falar um pouquinho sobre formação de professores, para professores de formação, que é algo que a gente não tinha lá em 2019. Né? É um intervalo de tempo super curto, mas que muita coisa mudou no Colégio Pedro II, mas particularmente no Departamento de Geografia. Então, ter a oportunidade de ouvir falar sobre formação de professores para professores de formação, e alguns deles, inclusive, apenas aguardando um rito, né, para se tornarem professores efetivamente, porque na prática já passaram por esse processo todo de formação, é muito gratificante. E, adicionalmente, apenas agradecer, né? O Thiago já fez o agradecimento, só reforçar, agradecer ao campus, né, a direção do campus, pela disponibilidade do espaço, agradecer ao Isaac e ao Thiago, né, coordenador pedagógico de Geografia no campus e coordenador do curso de licenciatura, por viabilizar tudo, organizar tudo na prática, né? O trabalho ficou todo com eles que estavam aqui, vendo espaço e fazendo a divulgação e tudo mais. Agradecer à equipe de inglês, né, do colégio, que está aqui apoiando nesse processo de interpretação, já que seria impossível a gente viabilizar esse encontro se não tivesse alguém apoiando nessa tradução, porque a Claire vai fazer a fala dela em inglês. Agradecer a Ana Angelita, professora da UFRJ, pela possibilidade de estarmos fazendo essa conferência acontecer. Agradecer, obviamente, à professora Claire Brooks, porque vai nos presentear essa noite com os ensinamentos dela, e agradecer a presença de todos vocês. É isso. Boa noite, obrigado. Vou passar a palavra para a professora Ana Angelita. Prezados alunos, colegas e queridos professores e professores da equipe de inglês que vão fazer hoje trabalho de interpretação, não sei quanto que é custoso. Prezado a todos que estão aqui reunidos nesta noite. Sou Ana Angelita, sou professora da UFRJ e vou aqui fazer uma brevíssima leitura de um texto que eu preparei, que é um texto de agradecimento à instituição. Mas eu gostaria de fazer uma saudação grata, afetuosa e fraterna, em primeiro lugar, ao Colégio Pedro II, em especial à professora Carolina Vilela, o professor Tiago Carrilho e o professor Fábio Paganotto, parceiros, né, de uma parceria que nós temos aqui na UFRJ há muitos anos, em especial nos 14 anos de UFRJ, todos os anos tivemos juntos. Eu queria dizer também que eu tenho uma enorme amizade sincera com essa instituição. Agradeço a essa instituição que, desde setembro, na figura da Carolina, se posiciona favoravelmente, sem hesitar, a proposta de residir aqui, aula magna com a professora Claire Brooks. Saúdo também a todas as instituições da UFRJ que trabalharam incansavelmente, em especial o programa de pós-graduação da PR2, que tornaram o que era apenas uma irresistível vontade em janeiro, em realidade agora. A viagem da professora Cláudia. Preciso me dedicar 2 minutos para abrir os bastidores da chegada da professora Claire Brooks. A estada dela aqui, conosco, só é possível pela existência da universidade pública, autônoma e laica, garantida pelo povo brasileiro. A professora Claire Brooks, parceira afetuosa, desde 2017, tem contribuído decisivamente para a leitura global
global dos desafios da formação docente. E hoje nos traz mais um desafio: debater sobre a crise da falta de professores, o apagão de professores. Dados do INEP indicam que em 2040 o nosso país terá um apagão docente de cerca de 250 mil profissionais. As contribuições da professora Claire Brooks têm sido um farol para os nossos debates, transitando de forma dialogada entre a geografia da educação e a educação geográfica. Agora, para focar no tema mais profundo dos nossos tempos territórios, a justiça espacial. E aqui, eu gostaria de dividir com vocês uma das referências brasileiras para se pensar na justiça espacial. Eu queria fazer um tributo ao jovem Carlos Gonçalves, professor de muitos. Disse Carlos Gonçalves, refletindo sobre a questão da justiça espacial, no caso territorial. Faz uma diferença muito grande no inglês para o português, para a gente pensar as dúvidas, né? Assim, no país, uma sociedade tão fortemente marcada, disse Carlos Gonçalves, segundo as visões hegemônicas, pelos espaços latifúndios, da monocultura, da escravidão e do racismo, essas populações construíram espaços de liberdade e mais, buscando extrair e mantendo as condições de reprodução de vida nas várzeas, nas florestas, nos campos, nos manguezais, até porque dessas condições dependiam para a sua sustentação. Eis as tradições que hoje apresentam diferentes horizontes de sentido para a vida. Enfim, é de território, territorialidade, territorialização que estamos falando. E aqui eu completo. Precisamos de falar dessas territorializações quando tratamos dos desafios da formação dos professores. Sem dúvida, depois de anos sombrios, termos ainda de pé, resistente, um órgão de financiamento como a CAPES, não deixa de ser também um milagre. O Programa de Internacionalização da CAPES tem o objetivo de integração ativa e soberana da pesquisa brasileira, a partir do diálogo robusto e vigoroso da produção científica com parceiros de todos os países que quiserem conosco realizar conexões. Portanto, a agenda de encontros com a professora Claire não se limita à estadia da professora, mas se abre as trajetórias a serem trilhadas no futuro. Por fim, saúde aos meus alunos, saúde a todos os alunos, os professores que aqui estão presentes. Porque ao longo dos meus 14 anos no FRJ, a eles devo esse abraço grato e carinhoso, e só somos professores porque somos atravessados pelos nossos estudos. São todos muitos desafios para termos a professora aqui, e estarmos aqui hoje é também uma dedicação nossa, uma formação dos professores, na possibilidade da formação dos professores de qualidade tenha esse caso. Agradeço a todos e boa conferência, bom dia. Hi, I'm Claire, and thank you to Anna and Julita for that lovely introduction. I think it was lovely, I didn't understand a word of it. But thank you also to the school for allowing me to come here today. And I'm really grateful for all of the people that have enabled me to come to be here. This is my third time in Rio. And it's such a pleasure and an honour to come and speak with you today. I'm so grateful for the opportunity. Então, boa noite. A professora agradece a professora Angelita e ao Colégio Pedro II pelo convite, e ela é grata a todos os que possibilitaram essa vinda e esse evento de hoje. É um prazer e uma honra estar aqui. I've come here today to talk about three things that are very close to my heart: teacher education, geography and spatial justice. And I will start by telling you a little bit about how you become a teacher in England, because I think that's important background for you. Então, a palestra vai abordar a questão da geografia e da justiça, e a primeira coisa vai ser uma breve apresentação de como as pessoas se tornam professores na Inglaterra. The first thing you need to know is that all teachers in England
already have a degree. It's a completely postgraduate profession. Most people take their degree in their subject first and then do a postgraduate certificate which is focused on how to become a teacher. Na Inglaterra, todos os professores, para se tornarem mestres, ou seja, professores, já têm de ter um certificado, um diploma em sua área de formação. Aí depois, a formação de professores é, na verdade, um curso pós-graduação. It's a one-year program where they spend 2/3 of their time in a school, in two schools actually, two contrasting schools, so that they can combine theory of how to teach with the practice of being a teacher. Então, esse programa de formação de professores dura 1 ano e 2/3 da carga horária é passada em uma escola, na verdade, em duas escolas bastante diferentes entre si, para que os professores de formação possam ver essa relação da teoria com a prática. And then, in order to get their certificate to be a teacher, they have to show they have met 8 teacher standards. Então, para conseguir essa certificação, eles precisam demonstrar que eles atingiram 8 requisitos, né, que são exigidos desses professores em formação. But one of the things that you and I share is that the problems that we have in England, I think, are very similar to some of the problems that you have in Brazil about teacher education. Uma das coisas, um dos pontos em comum entre a Inglaterra e o Brasil é que vários dos problemas são problemas enfrentados lá em relação à educação e formação de professores. So what I want to tell you about today is a particular policy that we have in England that is becoming popular in other places. It's really changing the landscape of what it means to become a teacher. O que ela conversará com vocês hoje é sobre uma política de formação que tem mudado o espaço de formação do Reino Unido e que está sendo, digamos assim, bastante importante para se formar professor. And it's doing that by changing the people who can be teacher educators. It's changing that by relocating the expertise around being a teacher. And it's doing that by narrowing this conception of how teachers work. Está se realocando o conhecimento e também estreitando o conceito, a concepção de como o professor trabalha. E também mudando quem pode ser um formador de professores. So, let's think about what does it mean to be a geography teacher in England today. Então vamos pensar no que significa ser um professor de geografia na Inglaterra hoje. We have to understand what society is like at the moment to think about what does it mean to teach geography in this society. Nós precisamos entender como é a sociedade hoje para pensar no que significa ser professor de geografia nessa sociedade. So let's think about the world. We've got the war in Ukraine, we've got an energy crisis, we've got the pandemic, we've got decolonization and artificial intelligence. Então nós temos a guerra da Ucrânia, nós temos a crise energética, nós temos a inteligência artificial De colonização. Let's think about the environment. We've got climate change, too much plastics in the environment, concerns about the ocean and biodiversity. Então, em relação ao meio ambiente, nós temos mudanças climáticas, nós temos preocupação com plásticos, preocupação com oceanos e biodiversidade. These are existential risks to humankind. Esses são riscos existenciais para a espécie humana. But education is also in crisis too. We've got global trends around education, international competitiveness. We saw the PISA results yesterday, and we've also got a huge crisis around teacher shortages. Então nós temos a educação também em crise hoje, nós temos uma competitividade acirrada, nós temos o PISA e nós temos...
uma crise em relação à carência de professores. And we can, as geography teachers, we can say, well, what does the geography curriculum help us to understand all of these problems? Em relação ao professor de geografia, pensa-se o que é o currículo de geografia e como se pode entender esses problemas. But my question is, how can we also think about how we prepare new teachers so that teachers can be prepared to address these problems? A questão para ela também é como podemos vir a preparar novos professores para que os professores estejam aptos a lidar também com esses problemas. So we asked teachers in England, is there a problem with teacher education? And they said to us, no, teacher education is fine. There isn't a problem with teacher education. The problem is with schools and the problem is with politics. Perguntaram a pessoas na Inglaterra se há um problema em relação à formação de professores. E as pessoas respondem que não, o problema está na escola, o problema está em relação a políticas adotadas e, agora o final, e problemas em relação à política como um todo. They said that since the pandemic, our communities are traumatized and need help. Too many teachers are being trapped by social media, that they have to respond all the time, and that the teachers that are teaching in schools today don't reflect the children that they meet in those schools. Então, nós temos as comunidades traumatizadas após a pandemia, nós temos os professores tendo que ser responsivos às redes sociais e os professores muitas vezes não refletem os alunos que eles atendem. And so my question is this unique to England or is this a universal problem? And a few years ago, I was lucky enough to do some research where I was able to visit Australia, Canada, England, obviously, New Zealand and the United States. Então, a questão que ela se coloca é se esses problemas são específicos da Inglaterra ou se são universais. E por isso ela, há alguns anos, realizou um estudo que visitou Austrália, Canadá, Inglaterra, obviamente, Nova Zelândia e Estados Unidos. And what I found there, in every place, was people had exactly the same problems with teacher education, although they experienced them in quite different ways. E o que ela descobriu, que ela encontrou, é que as pessoas tinham os mesmos problemas nesses lugares, embora essas pessoas vivenciassem esses problemas de formas diferentes. So, for example, everybody talked about the problem was the supply of teachers. Every area needed new teachers. But that supply issue was experienced in different ways. So in Australia, the issue was about teachers for rural and remote communities. But in New Zealand, the issue was about teachers from indigenous communities working with children from indigenous communities. A questão do suprimento de professores, de se conseguir professores, é uma questão que afligia algumas populações, mas de forma diferente. Por exemplo, na Austrália, a questão estava ligada a áreas rurais. Já na Nova Zelândia, estava em atender populações indígenas. So the problem was the same problem, the supply of teachers, but the way that problem was experienced was different depending on each individual place. O problema era o mesmo, mas a maneira como a situação era experimentada era diferente em cada lugar. And in the same way, they had the same problem with the quality of people becoming teachers. They wanted more good people to become teachers. E da mesma forma, o problema também acontece em relação a quem vai se formar professor, porque é um objetivo de que pessoas melhor preparadas se tornem professores. And this was largely dependent on what other things were happening in that local area. So where people who would have become teachers, the kinds of jobs they were doing instead. E também isso dependia muito do que estava acontecendo nas localidades, porque as pessoas podiam pensar em se formar professores, ou então o que fariam
em vez disso. Another key problem they all had was the ways in which they organised the teacher education. What did schools do? What should universities do? How much research should there be? Outra questão é como organizar a formação de professores. Qual seria o papel das universidades? Qual seria o papel das escolas? O que se faria em termos de pesquisa? And the key issue was, what does society expect of teacher education? Do we want teachers that are classroom ready, that can teach straight away? Or do we want professional teachers who are career ready, who are going to teach for years and years? E aí se chega a questão de o que a sociedade espera da formação de professores. Se espera candidatos que estejam prontos para entrar em sala de aula, ou se quer uma formação profissional que possibilite que esse professor atue por anos e anos. So in each case, it was the same problem but experienced differently in a different place. And to try and summarize this, I created this model which has 3 spatial knowledges. Então é o mesmo problema, só que vivido de maneira diferente em cada local. Para resumir isso, ela organizou esse diagrama. The first knowledge is the situated knowledge. What is this place like here? What do I need to know to be able to teach here? Então, primeiro é o conhecimento situado. Como é esse lugar? O que eu preciso saber para ensinar aqui nesse lugar? The second knowledge is about the capacity for teacher educators to change things. So it's, what's the rules? How strict are those rules? What can I do and what am I not allowed to do? O segundo é a capacidade de mudança dos professores. Quais são as regras? E o quão rígidas são essas regras? Até que ponto é possível mudá-las e quais são os limites dentro dessas regras? And finally, the third knowledge is their adaptive teacher education expertise. So they looked at what was needed, they looked at what they could change, and then they adapted their own practice in order to make the best possible teacher education for their students. E o terceiro tem a ver com a capacidade de adaptação da formação de professores. Você vê o que a gente tem ali, o que é possível mudar e assim fazer as devidas adaptações na formação de professores. And all of this was highly context specific. E tudo isso foi muito específico de acordo com o contexto, foi muito determinado pelo contexto. Now, I did this because I'm a geographer and I see the world geographically. And my understanding is that teacher education is a very spatial activity. Ela diz que o fez porque, como ela é geógrafa, e que ela entende a formação de professor como uma atividade bastante espacial, de natureza espacial. All education happens in places. It happens in schools, it happens in universities, it happens online. It all has a site ontology. A educação como um todo acontece em locos diferentes, locais. Ela acontece na escola, ela acontece na universidade, ela acontece online. Existe sempre um local para que a educação se dê. Existe sempre uma ontologia espacial. And it's mutually constructive. So we are influenced by the places that we exist in, but we also change those places by the fact that we exist within them. E é mutualmente construída. A gente constrói, afeta o lugar e recebe, influencia o lugar e recebe influências do lugar em que estamos. So what does this mean for geography teachers? It means that we have questions that we need to ask about what are our expectations for geography teachers in this time, in this place. E o que significa para o professor de geografia? Quais são as nossas expectativas nesse momento, nesse lugar? What's the lived experience of being a geography teacher? And how are these expectations nested within the experience of being there, the lived experience? Quais são as experiências vividas de professor de geografia? Como essas experiências
se acomodam ao lugar. What are the local needs? What are the national policies? And what are the global trends that affect education? Quais são as necessidades locais? Quais são as políticas locais? E quais são as tendências que afetam a educação? And how do we mediate this within how power and influence is represented? E como nós mediamos isso entre os nossos poderes e as influências representadas? So I'm going to explain that a little bit by talking about an policy in England called the ITE, or the Teacher Education Market Review. Ela começará falando isso sobre uma política que se usa na Inglaterra, que é o ITE, sobre a formação de professores iniciais. And this policy has done much more than just redistribute teacher education in England. It's fundamentally changed the landscape of what teacher education looks like and changed the nature of what it means to be a teacher. E essa política tem mudado, inclusive, a paisagem do que é ser professor e mudando a natureza do professor. And finally, I'm going to say, well, what can we do about this? E finalmente ela dirá o que pode ser feito em relação a isso. So this map, I'm a geographer, there has to be a map. This map shows some of the teacher education providers in England that were not allowed to carry on doing teacher education following this policy. Esse mapa mostra como a distribuição de provedores de educação na Inglaterra não pôde continuar. Todos esses pontinhos eram instituições que ofereciam formação de professores, eram prestadores desse serviço e que depois dessa nova política deixaram de poder oferecer esses cursos. The important thing to note is that the policy itself was aspatial. There was nothing taken into account of where teacher education occurs. It was criteria referenced. E o importante é ver que essa política é espacial, ou seja, ela não leva em consideração onde aquela formação de professores estava acontecendo, leva em consideração somente os critérios que ela estabelece. Following this process, 179 providers were accredited. The ones that were not accredited include 12 universities and 27 schools that did teacher education. Então, durante esse processo, 179 instituições foram credenciadas e as instituições não credenciadas incluem 12 universidades e 27 escolas. That may not sound like a lot, but that's about 20% of all the teachers in England to be trained will no longer have a place to go to. Pode não parecer muito, mas isso significa que 20% dos professores em formação passaram a não ter onde ter acesso a essa formação. And this is spatial because those areas were predominantly rural, coastal and post-industrial communities. You can't really tell from this map, but they are the areas located around the periphery of England. E essa é uma questão espacial, porque essas áreas são áreas rurais, áreas litorâneas e áreas pós-industriais, são áreas periféricas na Inglaterra. We call those areas cold spots, but this policy also introduced hot spots, areas where the number of teacher educators are concentrated. E nós chamamos essas áreas de pontos frios, mas essa política também gerou o contrário, também gerou pontos quentes, ou seja, áreas que concentraram a formação de professores. The government funds 3 types of teacher professional development in England: initial teacher education, early career teacher education, and then qualifications for more experienced teachers. O governo inglês financia 3 tipos de formação de professores. O primeiro é a formação inicial para os professores, depois
existe um tipo de formação para professores em início de carreira e existe também uma formação para professores já qualificados, mais experientes. This policy has introduced 4 national providers: Ambition Institute, Teach First, which is like Teach for America, the English version, and 2 others. Essa política, ela introduziu 4 prestadores nacionais desse serviço: Ambition Institute, Teach First, e o National Institute of Teaching. Now, what you'll see from this diagram is that those 4 national providers do all levels of teacher education funded by the government. A gente verá por esse diagrama que esses provedores fazem os 4 níveis de educação profissional. What you will also see from this table is 3 out of the 4 are all based in London. E vocês verão também por essa tabela que 3 dos 4 estão situados em Londres. In addition to that, the government is based in London, the inspectors are based in London, and so is the organisation that does all research. They're all based in London. Além disso, o governo é situado em Londres, as organizações são situadas em Londres, ou seja, e a pesquisa situada em Londres, ou seja, Londres centraliza. Now, I have nothing against London. I love London. But what this shows is that we have a redistribution of teacher education. The rural communities have no university to go to for teacher education, but London has a concentration of teacher educators. O que ela diz é o seguinte, que embora ela não tenha absolutamente nada contra Londres, mas que há uma concentração muito exacerbada na região de Londres e as áreas rurais estão desprovidas de possibilidades de ter formação de professores. So we're seeing a shift from the rural to the urban, from the periphery to London. E a mesma mudança da área rural para Londres, da periferia para Londres. So that's about the redistribution, but one of the other aspects that I'm interested in is how does power change as a result of this policy? Outro aspecto no qual ela está interessada é como o poder muda como resultado dessa redistribuição. This diagram that I've included here comes from one of the policy documents from the government, and it shows the delivery infrastructure of all of these government-funded forms of professional development. Esse diagrama ele também mostra, está envolvido com digamos, o que é entregue como infraestrutura e ele mostra ele mostra a infraestrutura entregue sobre como o fundo. A infraestrutura ele mostra a infraestrutura que é oferecida por meio dos programas custeados pelo governo. So what it shows, schools at the bottom. Então ele mostra as escolas embaixo no fundo. Then groups of schools above that. Em cima delas, grupos de escolas. Then those big providers from the other table. Depois, esses grandes prestadores da outra tabela. And right at the top, the Department for Education, the government. E lá no alto, o Ministério da Educação deles, o governo. And the footnote from this diagram says the Department for Education created evidence-informed frameworks. In other words, it says the government is in charge of deciding the content of teacher education programs. E na nota de pé de página, diz que o governo criou arcabouços baseados em evidência, o que significa que, na verdade, o governo tem o poder de tomar as decisões para a formação de professores. And the government says this is okay. They say it's fine because this is based on the best available evidence. E o governo diz que está ótimo porque se baseia nas melhores evidências disponíveis. So, me and a colleague of mine, we decided to test that and to look at the evidence and to ask ourselves, is it the best available evidence?
Então, a Claire e o colega dela resolveram testar essa afirmação e analisar as evidências nas quais esses programas se baseiam. And what we found is that the evidence came from a very limited range of journals, just psychology, developmental psychology, and learning sciences. E o que eles descobriram foi que essas evidências são baseadas em uma gama muito pequena de periódicos. São periódicos da psicologia da educação e das ciências da aprendizagem. There was no sociology, no philosophy, and nothing from the discipline of education. Então, não tem nada de sociologia, nada de filosofia e nada da disciplina da educação. And all of the research that was featured came from two types of methodology: randomized controlled trials. Então, todos os tipos de tudo vem de dois tipos de metodologia. Randomized controlled trials, que são testes de controle randomizado. And systematic reviews. E revisões sistemáticas. Both of these methodologies take away context. They deliberately make the fruits of the research context-free. E ambas essas metodologias apagam o contexto. The other thing that we noticed is that all of the research came from outside of English universities. E outra coisa percebida é que toda essa pesquisa vem de fora das universidades inglesas. And so what we saw then was that the expertise was being relocated away from English universities. Aí o que foi visto que a expertise estava sendo realocada para fora das universidades inglesas. English universities were being moved away from being thought leaders to being subcontractors or delivery partners. As universidades inglesas saíram do cenário de serem líderes de pensamento para serem, digamos assim, depósitos do que era visto em outros lugares. Para serem simples executores. So that's my second point. The third point is then what kind of teaching, what kind of image of teaching is presented within these documents? O segundo ponto é o seguinte, terceiro, qual imagem de ensino, de educação é apresentada nesses documentos? And so what we did, my colleague Jim and I, what we did was we looked at those documents and we said, what kind of an image of a classroom is presented within this document? O que ela e sua colega fizeram foi olhar para isso e ver que tipo de sala, que tipo de sala de aula estava sendo apresentada nos documentos. And what we saw was the policy described teaching as a number of disconnected and isolated performances. O que ela viu foi o seguinte, que os documentos descreviam o ensino como um número de performances isoladas e desconectadas. It was a vision of teaching that was entirely generic and context-free. Era uma visão de ensino que era completamente genérica e desprovida de contexto. But more than that, it had an image of a classroom as being like no classroom I've ever experienced. A classroom like these, with people lined in rows, with students dressed very oddly, behaving perfectly. E uma imagem de uma sala de aula, que foi uma sala de aula que ela nunca viu. Uma sala de aula de alunos todos alinhados, sentados um atrás do outro, enfileirados e se comportando de forma perfeita. This was a stylized, perfect type of classroom. Ou seja, um tipo de perfeição estéril, um tipo de perfeição esterilizada de sala de aula, totalmente estéril, porque a gente sabe que não existe. So why is this important? Well, the way that we imagine space affects how we understand space. Por que isso é importante? Porque a forma como nós imaginamos o espaço, ela afeta o espaço. Ed Sojo talked about this through the concept of third space.
Ok, só já. O autor falou como se concebe o espaço. Não entendi, não. What Ed Soja said is that third space is the lived space, which is the way that people live and experience place. But it is made up of the actual space, the first space, and enacted through the expectations of the imagined space or the second space. Ou seja, o que o Soja diz é que o espaço vivido é uma forma realmente é o espaço real, o lugar real, o primeiro espaço, e depois encenado através das expectativas do espaço imaginado, o segundo espaço. Em outras palavras, a forma como o espaço é imaginado afetará como ele é vivido, em seguida como ele se torna. In other words, how we imagine space affects our experience of space. So we are all in the same room, but your experience of being in this room and my experience of being in this room are affected by what we thought this room would be like when we came into it. Ou seja, a forma como nós imaginamos o espaço afeta como nós o vemos. And therefore, how this document experiences imagined space to be, a classroom spaces to be, affects the way that teachers' work will be. I'm arguing that this has created a narrowing of teachers' work with a focus merely on classroom behaviours and professional on classroom behaviours rather than professional practice. A grosso modo, isso acaba levando ao entendimento da sala de aula muito mais voltada para a questão comportamental do que para do que ligada à prática profissional. And my argument is that this is a case of spatial injustice. If you take my 3 points together, that there has been a redistribution of provision, a relocation of expertise. Next one, sorry. A redistribution of provision, a relocation of expertise, and a narrowing of teachers' work, then my question is, how does this affect those 3 spatial knowledges in the model that I outlined earlier? Na realidade, isso é um caso de justiça espacial, porque haverá estreitamento do trabalho do professor, haverá uma e como esse estreitamento do trabalho do professor está relacionado ao modelo e esses 3 modelos. And my argument is that with situated knowledge, that's been removed from the knowledge base and replaced by a generic knowledge. Ou seja, o seu argumento de que o conhecimento situado tem sido removido desse lugar e levado a um contexto genérico, um conhecimento genérico. Because the government has taken control, the capacity to change has been reduced. Pelo fato de o governo ter assumido o controle, a capacidade de mudança foi reduzida. And this means that teacher educators have had their adaptive teacher education expertise limited. Ou seja, isso significa que o educador tem tido a sua capacidade de adaptação reduzida. So does it matter? I've included this picture here. This picture was of one of my first tutor groups when I was a teacher. In the middle, there's a picture of a much younger version of me. Around the outside are the boys that were in my class. Essa é uma foto de quando ela era professora e mostra ali uma foto de uma versão quando ela era bem mais jovem. E também numa das primeiras turmas e ao redor dela
a turma. I've included this picture to show you the diversity of children in London schools. You can see from this picture that there are white kids, there are black kids, there are kids from Africa, there are kids from Asia, there are kids from the Middle East. This is a typical London classroom. Ela incluiu essa figura para mostrar a diversidade dos alunos nas salas de aula da Inglaterra. Então há crianças negras, há crianças brancas, há crianças de diferentes origens, e isso é típico das salas de aula inglesas. My question is, Precisamente de Londres. my question is, if my kids are like this, not like the imagined classroom, how does that affect my behavior as a teacher? Então a questão é, se os meus alunos são assim, e não aqueles alunos idealizados, como isso afeta o meu comportamento como professora? What's the same about teaching these kids as there are about teaching the students that you'll be familiar with? Então, qual é a semelhança entre dar aula para esses alunos e dar aula para os alunos com os quais nós estamos acostumados? What's universal about being a teacher and what is unique about being a teacher in a certain place? O que é universal em ser professor e o que é específico em ser professor em um determinado lugar? And what does this mean about teachers' ability to move to different places and what we do when places change? E o que isso diz sobre a possibilidade dos professores se deslocarem para outros lugares e quando esses lugares mudam? So bearing that context in mind, bearing the challenges that we have in the English policy context in mind, what are the implications for becoming a geography teacher? Então, considerando esses desafios, quais são as implicações para alguém se tornar professor de geografia? What will the lived experience of being a teacher be like under this new policy? Como vai ser a experiência vivida de ser professor dentro dessa nova política? How will geography teachers prepare students to cope with those existential risks we face from society and the environment? Como os professores vão preparar os alunos para lidar com os desafios que nós vivemos, com as crises existenciais e que se apresentam na sociedade e o meio ambiente? What's going to be the impact on individuals, on local places, on national, on the international? Quais vão ser os impactos sobre os indivíduos, sobre os lugares, as comunidades locais, sobre o nacional, sobre o internacional? What can we do to influence the way that power and agency is being changed within the system? O que podemos fazer para influenciar a forma como o poder e a agência está mudando dentro do sistema? And how can we use this spatial understanding in order to enact spatial justice? E como nós podemos usar essa compreensão espacial para gerar justiça espacial? My final point is what the message that I want to get across is, for me, space matters. A questão final e a mensagem que ela quer deixar é que para ela o espaço importa. I go back to that point I made earlier. We are influenced by spaces, but we also construct spaces ourselves. Ela voltará à ideia que ela apresentou anteriormente de que nós somos influenciados pelo espaço, mas nós também construímos o espaço. It's useful for us to know what's happening in our own places, but it's also useful for us to share what's happening in other international spaces. É útil para nós sabermos o que está acontecendo em nosso próprio espaço, mas também é importante que nós saibamos o que está acontecendo em espaços internacionais. We need to understand how knowledge is being controlled and how knowledge is being influenced in our classrooms. É importante que entendamos como o conhecimento está sendo controlado e como o conhecimento está sendo construído em nossas salas de aula, influenciado em nossas salas de aula. And we need to understand how educational opportunity is being distributed in our societies.
e precisamos entender como as oportunidades educacionais estão sendo distribuídas em nossa sociedade. I want to thank you for listening to the three of us this evening. Thank you so much, and I'd be really interested to hear what you have to say about whether you think space matters too. Ela agradece por vocês estarem ouvindo a nós três, e ela gostaria de saber o que vocês têm a pensar, têm a discutir sobre como o espaço importa também. Ou seja, pergunta também. I've got a first question. Eu tenho uma primeira pergunta. Your reference was basically to England, but does that refer to the whole UK or basically just to England itself? Ou seja, eu perguntei a ela que a referência que ela faz é basicamente a Inglaterra, mas essa referência é uma referência a todo o Reino Unido ou só a Inglaterra como um todo? It's a good question. I should have addressed it earlier, my apologies. The United Kingdom is made up of 4 nations, England, Wales, Scotland and Northern Ireland, and education is devolved, so each nation has their own education system. Ela pede desculpas por não ter feito esse esclarecimento em primeira mão, porque como o Reino Unido é dividido em 4 nações, a Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte, o processo de educação é diferente em cada uma das nações. E a referência, então, é a Inglaterra especificamente. Pessoal, só para a gente organizar, a gente costuma fazer essa parte das perguntas em blocos, né? Para não ficar uma coma muito grande de perguntas e correr o risco de algumas não serem respondidas. Então, quem tiver perguntas para fazer, eu sugiro que venha aqui, porque o microfone não vai até vocês, e aí a gente faz um primeiro bloco de 3 perguntas e passa para ela responder. Pode ser? Vem, Lívia, você começou aí, se levanta. Olá, boa noite todo mundo. Queria expressar, primeiro agradecer a Claire, agradecer a Ana Angelita, a Fábia, e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com os estudantes da licenciatura de Geografia, todos juntos. Esses eventos fortalecem muito a nossa licenciatura e a formação de vocês. E eu fiquei na dúvida, na verdade curiosa, para saber como estão esses processos nos outros países que você fez a pesquisa. Se estão... E se você puder falar só um pouco como está em cada um, se está se aproximando da Inglaterra, e se aqui na América Latina a gente também tem algum país que você está pesquisando agora. Na imagem que você colocou, me pareceu bem, lembrou um pouco do Wolf, do Pink Floyd, essa sala de aula, nada perfeito. Pareceu um pouco também a Sociedade dos Poetas Mortos, as cenas que aparecem na Sociedade dos Mortos, quando você tem uma naturalização das pessoas. E aí, fico pensando na correlação que existe com a questão da quantificação que existe dos resultados, como PISA, e no Rio de Janeiro, e no Brasil, o IDEB, que a gente tem que alcançar independente dos métodos, a gente tem que alcançar números, metas. Isso tem a ver também com a produtividade que você espera hoje do ensino, somente por causa de certos órgãos que financiam, e esses órgãos geralmente privados no Brasil. Isso também acontece, como você falou, isso também acontece na Inglaterra, essa questão de apoio financeiro de órgãos privados, grandes grupos educacionais privados. Olá, boa noite, meu nome é Marlita. A primeira pergunta eu vou fazer em português e depois eu faço em inglês, porque talvez ela possa compreender um pouquinho melhor a questão da minha ansiedade. A primeira pergunta é: quais são as características para ser um bom professor, na perspectiva dela, sendo que ela está estudando como ser a formação de professores. A segunda é: quais são as expectativas que ela vê quando os alunos esperam sobre os estudantes formadores, os alunos de formação de professores esperam sobre
o que é ser professor, o que é a expectativa de uma escola, o que é a expectativa de uma sala de aula sendo professor, aluno em formação para ser professor e quando você é professor, e a outra é um pouco meio que uma questão que quando você é professor a gente cabe sobre embates de políticas educacionais, políticas sobre o currículo nacional, né? O currículo da educação, a instituição e sem contar a questão da ambiência da escola onde a gente é alocada, que a grande maioria daqui vai servir, pode servir ou não ao sistema público de educação. Então, assim, quando você vai para o sistema privado, eu falar environment, a ambiência, o espaço é de um jeito e quando você vai para uma escola pública é completamente diferente. Let's go. Now I speak in English. So the first of one it is, what is the issues to be a good teacher? And the second one, it is what is the expectation to be a teacher, to be a class, to have a class, and also a school environment when you are in your institute to teach in a training teacher. It is the training teacher, and the third one it is about the questions of, I don't know if you have some doubt, you can ask me, I can clarify a little bit more to you. But the first of one, here in Brazil, and you told also in New Zealand, in Australia, you said something, some questions, some problems which all of teachers have about the politicians, education politicians, and curriculum politicians, and also a school environment. And another question, you have the question about stereo places, stereo space, and I have some questions about this sterilized space. It is, I don't know if you have same idea. It is when the space is quite homogeneous. It's quite when you expect a class like you show in the first picture, all of new teachers, early teachers, how you said, is expecting an environment homogeneous and also in homogeneous students, but in reality, all of schools is totally different how you show in the real picture from your author picture. So this is the questions. Wow. Okay. Strap yourselves in. Okay. So the first question was about how were the processes and the policies in the other countries. Então, a primeira pergunta foi sobre como esses processos e as políticas estão acontecendo em outros países. When I did that research, I went to those countries not always knowing what the policy landscape was at the time. Quando ela foi a esses países fazer pesquisa, ela nem sempre sabia quais eram as políticas públicas naquele lugar, naquele momento. And so I was really surprised to see that there were quite similar issues and quite similar policies being introduced. E ela ficou bastante surpresa de ver que, na verdade, eram políticas bem semelhantes. But I've been even more horrified since I left those countries to see what has happened since I was there.
mas ela ficou ainda mais horrorizada ao ver o que aconteceu desde que ela saiu desses países. I know, for example, that both Australia and New Zealand have quoted the situation in England as examples of good practice. Ela sabe, por exemplo, que a Austrália e a Nova Zelândia citaram a situação na Inglaterra como exemplos de boas práticas. The 5 countries I visited were all English-speaking post-colonial environments. Os 5 países que ela visitou eram todos países falantes de inglês e países que haviam sido colônias. They shared a linguistic and a social cultural heritage. Eles compartilhavam uma herança linguística e sociocultural. So it's not surprising that they talk to each other. Então não é surpreendente que eles dialogassem uns com os outros. And what I've been really horrified by is the way in which, even though our policy is not working, that other countries are seeking to adopt it. Ela ficou horrorizada de ver que, apesar de a política da Inglaterra não estar funcionando, os outros países estão adotando essa mesma política. And I think in order to understand that, we have to realize that the aim of education policy is not always to make education better, it's sometimes to control the way that education works. E é importante lembrar que o objetivo das políticas educacionais nem sempre são tornar a educação melhor, mas sim controlar a forma como a educação funciona. I think we can worry sometimes too much about the processes that are involved, and we should think more about the ideologies and the ideas that underpin them. Nós muitas vezes nos preocupamos muito com os processos que estão acontecendo e negligenciamos um pouco as ideologias que estão por trás deles. I hope that answers the first question. The second part of it was about, am I working in any country in Latin America? That's why I'm here. I want to work with Brazil. Ela espera ter respondido a primeira parte das perguntas. A segunda parte é se ela fez pesquisa na América Latina. Ela disse que essa é a razão dela estar aqui. Ela está trabalhando no Brasil. Thank you. So now I'm on to the second question, which was about the standardized classroom as seen in Pink Floyd's The Wall. Ela agora vai para a segunda pergunta sobre as aulas padronizadas como foram mostradas em The Wall de Pink Floyd. And how this idealized classroom is reflected in some of the quantification that happens in education. E como essa aula idealizada é refletida em parte da quantificação que aparece na educação. Yesterday, the PISA results were announced. Ontem, os resultados do PISA foram anunciados. England dropped. A Inglaterra caiu. But the English politicians said it was a huge success that showed how well their policies were working. Mas os políticos ingleses disseram que foi um grande sucesso, como as políticas de educação estão funcionando. The system in England is orientated around what they call a knowledge-rich curriculum. O sistema na Inglaterra é orientado no que é chamado sobre currículo rico em conhecimento. Our examinations are based on knowledge recall. Os exames, as provas são baseados em memorização de conhecimento. And the best way to teach knowledge recall is to have students in rows and get them to memorize knowledge. E a melhor forma de ter memorização de conhecimento é manter alunos sentados em fileiras para que eles memorizem. Something I believe that Paulo Freire called the banking model. É algo que ela acredita que Paulo Freire chamado de modelo bancário. If that's your concept of education, then you could argue that the English system works. Se esse for o seu conceito de educação, você pode dizer que o sistema inglês funciona. If you see education as being more holistic, about the whole person, if you see it as being about transformation of the individual, then the system is not working. Se você pensar em educação como algo mais holístico, como transformação do indivíduo, você verá que o sistema não está funcionando. But I suspect that
that wouldn't stop the politicians from still claiming it to be a success. Mas ela acredita que isso não pararia, não faria com os políticos que ficam clamando que isso é um sucesso parassem de ser um sucesso. The second part of that question was about funding. A segunda parte sobre financiamento. And it was whether large groups influence funding. Aí como os grandes conglomerados influenciam o financiamento. In the table in my presentation, there were 4 national providers. Na apresentação, na tabela, no diagrama da apresentação dela, havia 4 provedores, prestadores. One of them was a university, my former university. Deles era a antiga universidade dela. The other 3 are organizations funded directly by government. As outras eram organizações financiadas diretamente pelo governo. So the question was whether large groups influence funding. I think it's the other way around, that funding influences and creates these large groups. A questão é se os grandes grupos, não é se os grandes grupos influenciam o financiamento, mas o financiamento ele é totalmente influenciado, criado por esses grandes grupos. O financiamento Influencia esses grupos, trabalho dos grupos. And this is also a question about influence and control, because if the funding is dependent upon them doing what the government tells them, then they're going to do what the government tells them. Universities, however, have minds of their own. Isso, na realidade, acaba sendo uma questão de controle, porque se as agências financiadoras dizem que aquilo ali tem que ser feito, então faz daquele jeito. As universidades, no entanto, podem ter mais liberdade de pensar por si conta própria. Which might be why the government wants to redistribute teacher education away from them. E é por isso que certamente o governo quer redistribuir e tirar esse controle das universidades. Question number 3. Pergunta 3. What are the characteristics of a good teacher? Quais são as características de um bom professor ou de uma boa professora? How much time do we have? For me, there are many different ways of identifying and defining a good teacher, good teaching. Na concepção dela, há diferentes formas de você definir o que é um bom professor, mas justamente uma boa prática de ensino. And a really popular way of doing that is by measuring outcomes. E uma forma muito comum de se fazer é por mensurar resultados. But for me, I'm really influenced by an English academic called Lee Harvey. Mas ela é bastante influenciada por pensador, um acadêmico inglês chamado Lee Harvey. And he argues that education, true, real education, is about transformation. E ele argumenta que a verdadeira educação se relaciona com transformação. And what he means by that is transforming somebody who, for example, isn't a teacher into a teacher. It's that notion of transformation that means that education has worked. Para ele, o que mostra que a educação funcionou é quando a transformação acontece. Por exemplo, alguém que não é professor se tornar professor, se transformar professor. And importantly, that requires the empowerment of the individual. E muito importante que isso requer o empoderamento do indivíduo. So for education to be considered to be effective, for a good teacher to be determined as being a good teacher, it must mean that their students become independent and autonomous thinkers. Para que a educação se torne, na concepção dela, certamente influenciada por Marvin King, para que a educação seja de qualidade, é que o aluno se torne autônomo. Autônomos e críticos, que sejam capazes de desenvolver pensamento crítico, de praticar o pensamento crítico.
And I think if you've got that at the heart, all of those other things, good behaviour, the behaviours of the individual teacher, will all come as a result. Se você tiver isso em mente, todo o resto virá junto. Second part of the third question, Segunda parte da terceira pergunta, which was about what are our expectations of new teachers? quais são as expectativas em relação aos novos professores? Again, that's quite a difficult one to answer. We have the formal list of teacher standards that they have to meet. É algo difícil para responder, porque há os padrões formais que têm que ser atingidos. But in my university, part of that becoming a teacher is also having an academic qualification, which is at master's level. Mas na universidade dela, parte do que era isso é você ter a formação acadêmica, que é o nível de mestrado. So that means that our expectations are about what a teacher does in the classroom. A expectativa dela é o que um professor faz na sala de aula. But moreover, how they understand what happens in the classroom. Mas além disso, como ele entende o que acontece na sala de aula. That means understanding theory, understanding research, but also understanding practice. O que significa conhecer teoria, conhecer pesquisa e conhecer prática. And we try to do that in 10 months. E tenta-se fazer isso em 10 meses. I hope that answers that part of the question. The third part of the third question was about homogeneity within classrooms, and particularly with homogeneity within classrooms, with kids, and within schools. A terceira parte foi sobre homogeneidade na sala de aula, homogeneidade entre as crianças, os alunos e escolas. Quão homogêneo isso é? So my entire teaching experience, apart from 1 year in Phoenix, Arizona, has been in London. Toda a experiência dela, exceto 1 ano em Phoenix, no Arizona, foi em Londres. And very recently, I started a project with some colleagues in Cumbria. Recentemente, ela começou um projeto com alguns colegas em Cumbria. Now, if you don't know Cumbria, there's no reason why you would. Cumbria is the Lake District in England. It's very rural, very beautiful, very typical English landscape, green hills, lakes. You get the picture. Caso você não conheça, Cumbria é uma área rural no Reino Unido, lagos, paisagens bastante bonitas, etc. There are no jobs in Cumbria. E não há empregos em Cumbria. Cumbria is also a post-industrial community. It used to be where we build ships. We no longer build ships. E é uma comunidade pós-industrial onde navios eram construídos já não são construídos. It also has an element of coastline in Cumbria. Coastline that is nothing like Copacabana or Ipanema. E há elemento da ideia costeira, litorânea em Cumbria, mas, como ela diz, nada a ver com Copacabana e Ipanema. I mean, imagine the most horrible coastline you can think of. That's Cumbria. Vocês imaginem o litoral mais horroroso que você pode pensar é Cumbria. I hope this recording never gets to Cumbria. So Cumbria is not a homogeneous place, and Cumbria is very, very different to my experience in London. And we've been having some really interesting conversations about what that means for teacher education. Cumbria é bem diferente da experiência que ela teve em Londres, e Cumbria não é nem um pouco homogêneo. And it's important to understand that some of the challenges the teachers face in Cumbria are really different to the challenges they face in London. Alguns desafios que os professores encontram em Cumbria são diferentes dos desafios encontrados em Londres. So, for example, and some of my colleagues in the audience will appreciate this, transport is a massive issue in Cumbria because there are no roads. Transporte é um problema em Cumbria porque não há estradas.
And so I think it's a really problematic question for us as to what extent the idea of a homogeneous classroom is useful to some extent, but actually in order for teachers to be really good, they need to build relationships with students. And to build relationships with students, they need to understand the lives of those students, the challenges they experience, and what their hopes and aspirations are. Um ponto difícil ao se pensar numa ideia de homogeneidade em sala de aula é que é necessário que você conheça o aluno, quem é aquele aluno, e entender também quais são as aspirações e expectativas daqueles alunos naquela comunidade. And one of the important things about the idea of third space is that teachers can help students imagine a new future space for them to grow into. E uma questão importante em relação ao terceiro espaço é que os professores podem ajudar o aluno a pensar em qual será aquele terceiro espaço onde ele estará. And geography teachers can help them understand the places that they're currently in, their real space, in an even deeper and better way. E os professores de geografia podem ajudar aos alunos a entenderem o espaço em que eles estão no momento de uma forma ainda melhor. And I really hope I've answered all the questions. Eu espero que tenha respondido a todas as perguntas. A gente vai fazer um último bloco. Tinha uma... Você desistiu? Alguém estava aqui, não lembro quem era. Ah, tá. A gente faz mais um bloco e, por causa do nosso horário, a gente caminha para o encerramento, tá bom? Boa noite. Eu anotei duas perguntas. E a primeira é quais as sugestões que a Claire teria para fortalecer a colaboração entre as instituições, o governo e a comunidade escolar, que são os pais, os alunos. E você falou um pouco também sobre a pesquisa que está fazendo no Brasil. Eu queria saber se tem algum spoiler disso. Então, eu queria saber se você tem alguma política específica que você considera muito importante para ser aplicada no Brasil ou em qualquer outro país. Desses lugares que você visitou, se tem alguma política específica que você acredita que seria ideal para aplicar no Brasil e em outros lugares também. Vou fazer em português. Vou fazer uma provocação. It's a provocation, not a question. Okay. Claire. Hi. Por que o espaço importa e não a geografia importa? Why is space important? Why is geography? Yes, mas space matters. But not geography matters. I don't understand the question. Say again. Why do you say space matters and not Good point. Agora, rapidamente, Geography Matters é o livro de Dori Massi, de 1984. E ela fez essa ponderação aqui com o Space Matters. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Nós falamos ontem e havia dito que eu representava a Prefeitura do Rio como professor que sou. E você, no seu modelo, fala de uma dimensão adaptativa necessária ao professor. A Prefeitura tem 1.400 escolas, mais ou menos, com 700 mil alunos. Muitas dessas são escolas em difícil acesso, que me parece que tem uma visão paralela com o que você chama de challenge areas. E eu tenho uma questão, assim, pergunta, sobre esse desafio da dimensão adaptativa em relação ao calendário escolar e ao cumprimento de um currículo, talvez mínimo. Correlato a isso, finalizando, é uma tendência no Rio a
Prefeitura criar diferentes modelos de escola e, em cima desses diferentes modelos, construir uma noção de excelência. Eu te pergunto como é isso na Inglaterra. Okay, round two. Segundo round. Okay, what can be done to help different organisations, governments and communities collaborate? O que pode ser feito para ajudar diferentes organizações, comunidades e governos a colaborar? I mentioned here about social justice. I'm becoming a really big fan of Edward Soja. Ela mencionou justiça espacial, ela está virando uma grande fã do Sojo. And his work about spatial injustice, in particular about how some communities can be adversely affected by policies without that being the intention of the policy. E ele menciona questões de injustiça espacial e como as comunidades podem ser afetadas negativamente pelas políticas públicas, mesmo que essa não seja a intenção delas. And he says that the first step to creating, to sorting that out is for the communities that are being affected by spatial injustice to become aware that they're affected by spatial injustice. E o primeiro passo para se resolver essa questão é as comunidades afetadas pela injustiça espacial tomarem consciência de que elas estão sendo afetadas pela injustiça espacial. Because to be honest, there's no point people like me understanding it because nobody listens to people like me. Porque, para ser sincera, não adianta gente como ela entender isso, porque as pessoas não dão ouvidos a gente como ela. But the people that governments do listen to are the people that vote for them. As pessoas a quem os governos dão ouvidos são as pessoas que votam nesse governo. So the way that we can get government and communities to collaborate is by working with communities so they understand what's happening to them. Então, talvez a maneira de fazer os governos e as comunidades colaborarem seja fazer essas comunidades entenderem o que está acontecendo com elas. And then support them to give them the tools to help them communicate with governments about what they want governments to do. E depois apoiar essas comunidades, dando a elas ferramentas para que elas vão falar com o governo. So that's my answer to the first part of the first question. Essa é a resposta da primeira parte da primeira pergunta. The second part of the question is about a specific policy that could be adopted here. A segunda parte é sobre uma política pública específica que pudesse ser adotada aqui. I don't have a clue. Ela não faz ideia. And actually, it would be rude of me to even suggest something. Na verdade, seria até uma grosseria sugerir algo. I've been here for one afternoon. Ela está aqui há uma tarde. I don't understand this place. Não entende esse lugar. You understand this place. Vocês entendem esse lugar. Therefore, it's up to you to decide what policies you want for your place. It's got nothing to do with me. Então, cabe a vocês decidir que políticas públicas vocês querem para esse lugar, não é ela. I'm very excited to hear about it. Ela está muito animada com a vontade de ouvir sobre isso. And I heard some fantastic things this afternoon from people about the work that they're doing, and I think those sounded like amazing, great places to start. E ela ouviu coisas muito interessantes essa tarde das pessoas que estão estudando isso e esse parece ser um ótimo ponto de partida. And if you want my help communicating those ideas to a wider audience, I'd be more than happy to help you. But your ideas, you own them, your place. E se vocês quiserem ajuda para comunicar essas ideias com um público mais amplo, ela vai ficar muito feliz em ajudar, mas que isso tem que partir de vocês. And now my answer to the second question to the lovely Anna Angelita, who I love very, very much. E agora a minha resposta à segunda questão, feita pela Angelita, que ela gosta muito. Except when she asks me really difficult questions. Exceto no fato de ela fazer perguntas bem complexas, bem difíceis. Okay, so why did I say that space matters and not that geography matters? I think
the idea that geography matters has been around for some time. Por que eu digo que o espaço importa, em vez de dizer que a geografia importa? Eu acho que a ideia de que a geografia importa chegou em algum momento. And by saying that space matters, I don't think I'm saying that geography doesn't matter, because I see space as being a concept within geography. E ao dizer que o espaço importa, eu não estou tirando a ideia de que a geografia não importa, uma vez que o espaço é um conceito dentro da geografia. But I think I could equally have said place matters, I could have said scale matters, I could have said environment matters. Eu também poderia dizer da mesma forma que o lugar importa, a escala importa, e o meio ambiente importa. And of course I think we would all agree that sustainability matters. Certamente todos concordam que a sustentabilidade importa. But for me, the discipline of geography encompasses all of those ideas. And it's important that we maintain a distinct understanding of each individual one. Na realidade, ela acredita que a disciplina de geografia engloba todas essas ideias. For me, the power of a geographical concept is that it helps us understand the world in a deeper way. Para ela, o poder de um conceito geográfico é que nós possamos entender o mundo de uma forma mais profunda. So in that sense, it's like a tool. Nesse sentido, como uma ferramenta. And for the analysis that I've conducted, the best tool for me to use is that of space. Na análise que ela fez, a melhor ferramenta é a ferramenta do espaço, pensar na ideia do espaço. And I think what I've tried to show in my analysis is that different ways of understanding space helps us understand the impact of this policy in a deeper way. E para ela, na análise dela, as diferentes formas de mostrar como o entendimento do espaço é mostrar como o espaço impacta. O espaço permite você entender esses fenômenos de maneira mais profunda. Exato, impacta o entendimento desses fenômenos de forma mais profunda. So that's my sensible answer. My unsensible answer is because it's the final frontier. A resposta sensata é essa, e a não sensata é de que é a última fronteira, a fronteira final. That's it. Right, third question. Terceira pergunta? Yeah, I'm trying to read it. Challenging areas, wasn't it? Challenging areas, school calendars, different curriculums, different models. That was it, right? Áreas desafiadoras, calendários escolares, currículos organizados, modelos. So, I think what I find useful in thinking about this is talking about different geographical concepts is scale. And I think that when we start thinking about things in a tiny scale, then we start becoming really engrossed in the differences between these different models, different types, the quantity of difference that there is out there. A questão que se coloca é a questão da escala, quando a gente começa a pensar essas questões por escalas muito pequenas, torna-se muito... Então a gente vai para os detalhes de todas as diferenças, as pequenas diferenças. And so I think it's really helpful for us to think about two concepts. One is that of principles. What are the principles that we agree on that we're trying to achieve? Eu acho que é importante pensar em dois conceitos. Princípios que você está tentando atingir. And then to trust in professionalism, and professionalism is the second concept. E o segundo conceito é profissionalismo. O profissionalismo é o segundo conceito. Acreditar no profissionalismo. If we are confident in the professionalism of our educators, then provided that we agree on a set of principles, we can trust them to do their work well. E se acreditarmos no senso de profissionalismo dos nossos educadores, nós saberemos que eles farão seus trabalhos bem feitos. And
difficulties doing that work well, then we need to talk with them and support them to enable them to achieve that. E caso estejam tendo dificuldades ao fazerem seu trabalho, nós precisamos dar apoio a eles para que eles façam o trabalho, para que nós nos habilitemos a fazer esse trabalho de forma bem feita. But the shared understanding comes first. We have to agree on what it is that we want to achieve. Mas o conhecimento partilhado vem em primeiro lugar. É importante que saibamos aonde queremos chegar. And then we're all on the same road to achieving it. E que todos estamos no mesmo barco para chegar a isso. I believe that was all of the answers to all of the questions that I was asked. So, thank you. Acredito ter respondido a todas as perguntas. Okay, some final words from me, and I promise they'll be short. Então, algumas palavras finais, ela promete que vão ser curtas. I can't tell you what an honor it is for me to come to a place like this on an evening like this and to talk with you. É uma honra imensa vir a um lugar como esse e estar aqui com vocês. I have never visited Brazil and not come away completely impressed with the quality of the work I see going on here, the discussions that people are having, and the thinking that people are doing here. Ela nunca veio ao Brasil e ela ficou muito impressionada com a qualidade dos trabalhos apresentados, com as discussões que estão sendo feitas aqui e com o que está sendo pensado aqui. And today it's been absolutely no exception at all. I think the work you're doing here is fantastic. It's amazing. E hoje não foi exceção, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é fantástico, é incrível. And I feel so honoured that you've allowed me to come and speak to you, and I'm so grateful to you for sharing the work that you've been doing with me. Ela está muito honrada de vocês terem permitido que ela venha aqui falar com vocês e é um prazer imenso estar aqui. So thank you. You've done me a great honour. Thank you. Então, muito obrigada, foi uma grande honra.